Alô pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Propósito Nova Era. É com muita alegria aí que a gente está retomando alguns conteúdos, alguns vídeos aqui para trazer mais conhecimento, autoconhecimento e também reforçar algumas coisas que a gente trabalha aqui dentro da nossa filosofia, que a gente recebe de orientação, né, da espiritualidade, dos mentores que nos orientam. E o assunto de hoje vai ser um assunto muito importante, principalmente se tu for fazer um trabalho de cura desse tema, se tu estiver buscando por evolução dentro do teu autoconhecimento, dos teus padrões, dos teus comportamentos, da tua realidade, né, da vida que tu foi inserido aí, uma vida com familiares, com relacionamentos, com um tipo de corpo, um tipo de saúde, um tipo de questão financeira. Então, vai ser muito importante a gente estar juntos aí, trocando essa ideia sobre regressão e acesso de vidas passadas. Então, regressão e acesso a vidas passadas. Esse é um assunto que gera bastante controvérsias. Ele é um assunto delicado no sentido de confiabilidade, né? As pessoas muitas vezes elas têm receio e com toda a razão do mundo. Não é à toa que o assunto de regressão, vidas passadas, reencarnação, ele ainda é um tabu, né, dentro da nossa sociedade. Não é à toa isso. É muito normal porque ele é muito subjetivo, ele é muito sutil. E ainda dentro da nossa ciência, ele é um assunto que ainda não tem tanto respaldo, né, comprovações de confirmar que a alma vai e retorna para um corpo, né? Porque ainda a ciência tem muito a desenvolver para chegar nessas confirmações. Mas, enquanto isso, a gente vai aqui filosofando e trocando uma ideia, ampliando o nosso conhecimento dentro do possível, né? Do que a gente ainda tem aqui, para já buscar esse tipo de assunto como uma ferramenta de evolução e de cura. Se a gente lembrar lá atrás, quando a medicina começou, ela não era difundida por toda a humanidade, né? Eu sempre gosto de trazer a experiência da medicina como uma analogia para nós entender aonde talvez a regressão, a reencarnação e as vidas passadas elas se encontram. Então lá atrás, quando a pessoa ia abrir um corpo, né, entender um corpo, né, um médico ali e tudo mais, era um tabu também, era uma coisa que tinham os desbravadores que se lançavam na frente para pesquisar aquilo ali, para entender, acertando, errando, né, interpretando aquela realidade, as consequências de certas coisas. E aqui esse assunto também das vidas passadas, ele tá nessa fase, querendo ou não, onde tem muitas pessoas buscando essa ferramenta, porque a humanidade, como nunca, está precisando trazer um novo olhar para o ser humano. E se a gente não entende as nossas vidas passadas, é como se a gente não entendesse a nós mesmos, né? É que nem olhar lá a pontinha de um iceberg, tu enxerga lá ele, mas tu não enxerga a totalidade, né? Que tá realmente fazendo parte da verdade daquele iceberg. E o ser humano, a consciência que habita dentro de nós, que é regida pelo inconsciente, aonde tá as nossas vidas passadas, as nossas experiências espirituais, elas também se encontram escondidas. Mas cabe a nós, vivos, aqui, ir atrás de uma busca para desvendar o restante do iceberg que nos conduz. Tem uma frase muito precisa assim sobre isso que eu estou querendo dizer, que o Jung, né, vai falar lá, né, que enquanto que a gente não ir atrás do nosso autoconhecimento, da nossa consciência, a gente vai continuar sendo guiado pelo nosso inconsciente, pela uma parte que nem nós sabemos como que ela nos conduz. Então a gente precisa encontrar esse inconsciente e investigar as vidas passadas é o caminho, um dos caminhos para encontrar essas respostas que conduzem a gente
no comportamento, na fala, nas escolhas, nos desejos. Então tudo que está direcionado a nós tem ligação com as nossas vidas passadas. Então, para a gente começar aqui, eu vou conversar com vocês sobre como que a regressão, o acesso de vidas passadas sério, né, preciso, de uma forma bem trabalhada, ele pode estar atuando como benefício na nossa vida, né? Onde é que ele vai trazer um respaldo, né? Onde é que ele vai agir dentro das nossas vidas? Então, eu gosto de trazer para a gente compreender 4 pilares, né? 4 principais pilares que vão fazer com que a gente desenvolva áreas da nossa vida. A primeira área, deixa eu ver aqui, cadê minha canetinha? Aqui. A primeira área é o autoconhecimento, né? Então vamos fazer aqui as áreas. A primeira, autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Então, primeiro de tudo é a gente nos estudar, né? O estudo ele vem para a mente, né? Porque se a gente parar para pensar, o nosso espírito ele já sabe muitas coisas das nossas vidas passadas, né? Antes de eu ser Mateus aqui, eu era um espírito que também pode ter um nome, que também pode ter uma forma de expressão, de manifestação, antes de eu ser Mateus. E antes disso, ele também viveu outras personas, com outros nomes, com outras famílias, com outros comportamentos, esse mesmo espírito. E esse espírito, ele tem essa consciência dentro aqui do meu inconsciente, né? Das vidas passadas, das personas que ele esteve, das vivências, dos traumas, das dores, do que ele gosta, ele tem essa consciência. Por isso que as pessoas elas vão dizer pra gente silenciar, meditar, sentir o coração, porque essa informação ela tá dentro de nós, dentro do nosso espírito. Porém a nossa mente, ela não tem ainda uma tradução adequada, né? Claro que vai existir às vezes bons médiums, pessoas bastante sensitivas, intuitivas, que trazem essas informações de uma forma mais clara. Mas na maioria do normal das pessoas, da humanidade, não. Então, o autoconhecimento, ele é feito exclusivamente, principalmente, para as nossas mentes entender o que o nosso espírito já conhece, o que o nosso espírito já sabe, né? Às vezes é claro que o espírito, ele também pode ter esquecido de algumas coisas, né? Porque o esquecimento, ele é algo natural da existência. Então, por que eu não me lembro quando eu era criança, aqueles detalhes? Porque o esquecimento, ele é natural, é uma coisa natural da realidade que a gente vive. Porque acumular infinitas informações bugaria os nossos sistemas. Então, no agora, eu já estou repleto, cheio de informação para beber, para vivenciar e para experimentar. Não faz sentido eu acumular inúmeras informações que eu não vou utilizar no momento presente. Isso é uma coisa muito inteligente da existência. E dentro das vidas passadas, isso também acontece. A gente esquece. E o espírito teve a vivência, ele tem muito mais clareza do que eu, mas tem coisas lá de trás que também estão adormecidas no espírito, que também estão apagadas no espírito. E que, às vezes, ele também precisa relembrar para se limpar, se curar, cortar raízes lá de trás, trabalhando a consciência nossa, tua, espiritualmente. Mas aqui o autoconhecimento, quando eu me refiro ao estudo nosso das nossas vidas passadas, ele vai servir para minha mente, que é uma projeção desse espírito, também tá entendendo os seus processos de uma forma mais com uma percepção mais aguçada, mais real, né, sobre essa verdade que está dentro de nós. Então, a pessoa que começa o trabalho de regressão, ela vai entendendo lá, ó, numa vida eu tive essa polaridade tal, eu nutri isso, eu nutri
essas coisas negativas e tudo mais. Agora eu entendo porque aqui no agora eu tenho essa inclinação, né, de acontece uma coisa que eu não gosto, eu me irrito, acontece alguma coisa, eu fico magoado, daqui a pouco eu tô ali sentindo alguns sentimentos de ciúmes muito intenso. Então a gente começa a ter clareza da raiz dessa sombra. E para nossa mente, isso é bom para a gente tatear, né, algumas coisas. Assim como as coisas boas também, né? Então a pessoa nasce ali, tem uma vocação de trazer, de dançar. Então ela vai lá nas vidas passadas e entende, ó, nessa vida eu nunca fui de dançar e tudo mais, mas quando toca uma musiquinha ali, eu danço, eu me divirto, eu me solto, né, fico de boa. E é uma coisa minha, né? Não tenho travas nesse sentido. Aí vai ver na vida passada, ela foi bailarina lá na vida, foi um cigano que dançava muito, enfim. Então, tudo que nós nos manifestamos entre comportamentos positivos ou negativos, escolhas, né, dentro da nossa expressão como ser, como Mateus, como minha consciência espiritual, tem essa ligação, né, com as vidas passadas, e ao mergulhar nisso, a gente vai autoconhecendo essas partes de consciências que nós já fomos e que habitam dentro de nós e às vezes podem estar mais reprimidas ou mais exaltadas. E a gente, então, entendendo isso, a gente consegue administrar, né, como um gerenciador de consciências aqui dentro, de forma mais clara, os nossos impulsos, as nossas vontades, as nossas ações, as nossas ideias, né? De uma forma mais sensata dentro daquilo que a nossa consciência espiritual busca para a sua evolução, tá? Então, autoconhecimento é um grande pilar aí de estar investigando aí as tuas vidas passadas, o teu inconsciente, aprendendo sobre ti mesmo dentro desse universo. O outro pilar muito importante que eu vou trazer aqui para nós é a saúde. A saúde. Ah, Matheus, mas que saúde? Como assim? Quando eu falo de saúde, eu tenho três áreas que vão ser pautadas, que é saúde física, mental e emocional, né? E essas três áreas da saúde, né, do meu físico, da minha mente, das minhas emoções, ela vai te trazer uma saúde comportamental. A gente concorda, né? Se a gente tiver algum problema no nosso corpo físico, que é o mais fácil da gente identificar, eu tô com dor de cabeça. Aquela dor de cabeça, ela vai influenciar o teu comportamento, a tua disposição, a tua vitalidade, a tua alegria, vai ter uma influência. A minha mente tá com distorções dentro da interpretação da vida, das relações, de si mesmo. Então, aquela não saúde mental, ela vai te gerar um comportamento também não muito benéfico. A questão emocional, sei lá, eu tô com desânimo da vida, meu emocional tá sempre angustiado, sem vontade, preguiçoso, irritado. A gente vai ter uma consequência dentro da nossa saúde emocional que vai refletir dentro do nosso comportamento e da nossa ação, trazendo certos resultados. Então, quando a gente vai trabalhar saúde dentro das regressões de acesso a vidas passadas, que é um pilar, ela vai abranger tudo esses 4 pontos: saúde física, mental e emocional, consequentemente trazendo o nosso comportamento, os nossos padrões que a gente expressa aí no dia a dia, tá? Um outro ponto, que é um outro pilar para a gente estar abordando juntos aí, seria o nosso propósito. Então, quando a gente vai lá fazer o trabalho de acesso a vidas passadas, a gente vai trabalhar o nosso propósito.
E dentro do propósito, vou fazer um pouquinho mais baixo aqui. Dentro do propósito, a gente vai falar do quê? Sentido de vida, né? Sentido. Qual a direção, né, do teu espírito, né? Se ele reencarnou aqui, ele busca uma direção. Não que existe um fim, porque sempre o fim é um novo começo, mas há uma direção que o teu espírito, antes de vir para cá, ele escolheu para retomar, para alcançar dentro de várias questões que a gente tem aqui como experiência na Terra. Então, teu sentido de vida, aí dentro do propósito a gente vai falar, né, vai estar trabalhando o acesso de vidas passadas ali, a questão profissional, né, isso tá ligado também. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o profissional não é diferente do propósito. Tem diferença, mas não, porque por mais que o teu profissional hoje ele seja totalmente desligado dentro de uma percepção da espiritualidade, uma percepção, não que não esteja, porque tudo é espiritual no fim. Mas vamos supor que eu não trabalho diretamente para a espiritualidade, com cura, com caridade, com não sei o que. Mesmo assim, o teu profissional que tu exerce hoje, independente do que ele seja, ele está fazendo parte do teu propósito. Porque mesmo que ele não seja diretamente algo do teu propósito, ele gera o recurso e a ponte para tu desenvolver outras coisas, outras áreas da tua vida. Então o profissional, ele tá ligado ao teu propósito, mesmo não sendo diretamente o propósito em si na manifestação. Isso é muito importante. É muito importante porque tem muitas pessoas hoje que elas estão no mundo profissional e aí elas dizem assim, mas eu não quero isso aqui porque isso não é o meu propósito de vida. Não. Tá, todo mundo tem direito de fazer mudanças, né? E ir crescendo. Mas ao mesmo tempo tudo tem que ser bem pensado, planejado, pautado, sem agir no impulso, para que as coisas elas vão se tornando, elas possam ir se tornando algo sólido. Então isso é importante, né? Que às vezes as pessoas elas entram num caminho espiritual, agora eu vou viver meu propósito. E aí abandonam tudo que está dando retorno, resultado e tal, e as coisas não funcionam bem assim dentro de uma visão espiritual real, tá? Então, profissional. Outra coisa que vai ser trabalhado aqui no propósito dentro do acesso às vidas passadas da pessoa vai ser o quê? Abundância, que é prosperidade, né? Abundância e escassez. Então, lá na minha vida passada, escassez. Lá na minha vida passada, eu, sei lá, passei fome, vivi vários perrengues, em 1000 irmãos, pouca comida para todo mundo, pai rígido, mãe trabalhadora, não sei o que, me gerou coisas, marcas no meu espírito de muita escassez. Aí hoje nessa vida eu tô ali com esse sentimento, né, de retrair, de guardar, de segurar, de não sei o que, vivendo extremos disso, trancando o meu fluxo e não fazendo energia circular por causa do nível de consciência que eu tô preso, em vez de atingir objetivos maiores dentro do fluxo de abundância que todo mundo gostaria de alcançar. Então isso pode ser trabalhado dentro de uma vida passada que tu vai abrir, transmutar e tudo mais. Eu tenho um fluxo muito abundante e tudo mais, sei dar, não sou retraído com a questão financeira e tudo mais, porém não me dou o valor necessário para receber o que eu mereço, né? Aí tu vai ver lá na vida passada, a pessoa sempre se doava, fazia e tudo mais, aí conectava com as pessoas erradas que não valorizavam aquele trabalho e tu vivia assim de galho em galho e isso causava um bloqueamento do próprio fluxo. Não por não dar aos outros, mas não por não dar a si mesmo. Então tudo isso
vai estar ligado com vários pontos de vidas passadas e também com essa vida, né? Isso é bem bacana a gente estar trocando, que sim, as raízes são das vidas passadas, porém, dependendo da tua idade que tu tá hoje, eu sou adolescente, eu já sou adulto, eu já sou mais idoso, né? Tu também teve essa vida que começou a ser nutrido questões. Por isso que o trabalho de regressão e acesso a vidas passadas para crianças é muito impactador no resultado de onde aqueles espíritozinhos ali como crianças vão chegar, porque ainda nada foi nutrido. Então cortar os maus pelas raízes de crianças, né, os pais que fazem trabalho conosco, são questões muito importantes para aquela criança já ir transmutando coisas que elas estão emocionalmente, mentalmente, energeticamente, espiritualmente ainda amarradas. Porque o verdadeiro trabalho espiritual, ele acontece de forma sutil. Nós estamos ligados a certas energias, a certos campos, a certos padrões de frequências que transmutar isso nas regressões auxilia a abrir esses caminhos, principalmente se a gente já começa algo assim desde cedo, tá? Onde ainda a nossa psicologia não condicionou, nossa mente ainda não condicionou o comportamento muito enraizadamente, porque depois que condiciona, para descondicionar, é um trabalho um pouco mais, que já leva um pouco mais de tempo, né? De consciência. Então, fazer trabalho para crianças é algo muito bacana, assim, dentro dessas áreas desde cedo. E o último pilar, muito importante, né, que a gente vai falar aqui, que vai trazer benefícios à regressão e o acesso, seria as nossas relações. As nossas relações, tá? O que seriam as nossas relações, tá? Vamos abrir aqui um novo esqueminha. Dentro das relações, a gente pode estar falando aí de relacionamentos afetivos, tá? Relacionamentos afetivos, muito importante essa área para todo mundo, né? Todo mundo aqui está em busca de um parceiro, de um companheiro, de uma parceira, de uma companheira para viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com propósito, com sentido, com completude. Então a gente não pode entrar naquela ideia, né, de que a espiritualidade ela é um caminho solitário. Sim, existe o caminho solitário da espiritualidade, de solitude, de autoconhecimento, de entendimento, mas a vida ela é feita de relações. E nós estamos aqui para nos relacionar, para trocar ideias, informações, aprendizados e isso ser uma troca mútua dentro da nossa evolução. Então, relacionamento afetivo, a gente sabe que é um ponto crucial dentro da evolução de dois seres. Ali envolve o sagrado masculino, envolve o sagrado feminino, envolve toda a energia da sexualidade, do prazer, do amor, do dar, do receber, da confiança, né? Então, isso tudo é muito espiritual, tem muito propósito. E as vidas passadas, as regressões, elas vão revelar muita coisa que é importante nós estar entendendo das nossas relações lá de trás, trazendo comparações e entendimento com as relações que a gente tem hoje, tá? Pra gente transmutar essas energias e relacionamentos afetivos, transmutar essas energias e se sintonizar, conectar com relações saudáveis de crescimento, como o nosso espírito está buscando, assim como outro espírito que a gente quer, que também está nessa mesma busca que nós, se encontrar junto nesse lugar, tá? Então há muitos trabalhos relacionados a isso. Outra coisa, dentro das relações, do pilar das relações, seria o campo familiar, né? As tretas familiares. Seria muito ingênuo da nossa parte a gente aqui dizer que a nossa família ela é perfeita, que a nossa família é o comercial de margarina e que é tudo bonito, né? Só amor. Não! A gente sabe que dentro das relações familiares, todas que estão aí têm
coisas boas dentro delas, tem coisas ruins, tem karmas, tem dharmas, tem apoios, tem traições, tem revoltas, tem desentendimentos, tem muita treta e coisas boas dentro de um núcleo familiar, e a gente está ali lançado para olharmos uns para os outros, ativando as nossas emoções para a gente crescer junto. Então, quando o assunto é família dentro das relações do pilar, família, do pilar de relações, então dentro das relações a família ela é muito importante para a gente estar compreendendo dentro do autoconhecimento, é claro, mas também transmutando a energia dessas relações, tá? E por fim, relações diversas, né? A gente sabe que às vezes a gente tem um chefe tal, um funcionário, um sócio, né? Um amigo, uma amizade mais que irmã. Então tem as relações diversas que também vão estar dentro do campo das relações e que às vezes a gente também tem que estar aí trabalhando dentro do nosso escrúpulo ali de conexões, tá? Então esses são os 4 pilares que a gente trabalha e que a gente se beneficia ao acessar as vidas passadas. Eu vou fazer um vídeo para cada tópico desse daqui, né? Porque a ideia do vídeo de hoje não é a gente aprofundar cada tópico. A ideia aqui é a gente pincelar para a gente estar entendendo, ó, eu vou fazer uma regressão, qual desses 4 pilares é o que me trouxe até aqui? Principais, porque na verdade todos eles sempre estão conectados de certa forma. Se tu for ver, eu não sou abundante e tudo mais, tô dando sempre problema profissional. Tu vai ver, tu vai ter problema lá com o pai, né, tal, família. Eu tô sempre com problema de saúde, não sei o que. Aí tu vai ver, talvez tu não tá vivendo coisas que tu deveria estar vivendo dentro do teu propósito, isso tá carregando cargas no teu espírito, está refletindo no teu emocional, está refletindo no teu mental, está refletindo no teu comportamento. Então tá tudo ligado. Aqui é um mapeamento, né, para nossa mente, ela tá aí entendendo esse processo de uma forma mais ampla. Então esses são os 4 pilares e agora a gente vai discutir como que funciona a regressão em si, né? Como que ela vai funcionar ali? A pessoa chegou, como é que funciona a metodologia, né, esse acesso? Quem é que abre a vida passada, né? É o médium? São os mentores? Como é que funciona esse dinamismo, tá? Então, vamos trocar essa ideia aqui agora. Bom, vamos lá então. Como que funciona, né? Como que